Foi demais. Agora, a gente tem que falar, por falar em melhor em campo, e daqui a pouco a gente vai escolher o melhor em campo, o Nivaldo já deu o spoiler dele aí. Vamos colocar o gol, Chile, por gentileza, do Yuri Alberto, o único gol da partida, porque o Yuri Alberto foi meme aí mesmo no Allianz, né? Quando tropeçou lá na torneirinha da irrigação, né? Tava uma fase o Corinthians, um horror. E aí ele caiu sozinho e tal. E esse rapaz aí deu a volta por cima faz aquele que pode, por que não, ser o gol do título. Miller, fala sobre o lance da jogada e depois a bancada fica à vontade para falar de Yuri Alberto. Vamos ver o lance do gol aí. Foi o erro coletivo da defesa do Palmeiras. Olha só, começa aí, ó. Olha só, o Mike ali sempre levantando os braços. Aí o Yuri faz um facão, o zagueiro ali come mosca porque chega atrasado no lance. Aí o Yuri faz a jogada individual, o zagueiro vai quer dizer, foi um erro individual, mas não tira o brilho do Yuri Alberto, que individualizou a jogada e fez o bonito gol. Aí Miller, desculpa, 2 em cima do Memphis. Se puder voltar, mata a jogada. Ali é erro de marcação mesmo, é isso, né, gente? Porque tinha 2. Pode voltar no início, Chile, por favor. Garrafa. Vamos acompanhar o que a gente tá falando, voltar um pouquinho, ó, sai. Da comemoração não precisa, se puder reiniciar. Isso aí, ó. Só um detalhe. A bola aí era do Palmeiras. O Richard Rios de calcanhar que deu de presente pro Memphis. Não foi nem erro de marcação. Marcou certo e roubou a bola. Mas não justifica a delicadeza do Mike. Não, o espaço foi muito grande. Numa decisão, claro, tem que dar no meio do adversário. Por isso. E eu tô com o Alex também. Acho que o Everton também foi... Eu acho que era uma bola defensável. Eu não vou falar que foi falha do Everton. Eu vou falar que o Everton falhou, mas é uma bola que ele já defendeu. A palavra estava com o Nivaldo, vocês fiquem à vontade, não vou ficar distribuindo o jogo, não, fiquem à vontade, vamos já na esteira, até porque o Nivaldo é quem estava com a palavra. Eu vou ser rápido aqui, é mais ou menos o que disse o Abel. O time do Corinthians criou mais, o Palmeiras foi ineficiente no meio de campo. O Palmeiras criou mais? O Palmeiras criou mais. Não, ele falou que o meio campo do Corinthians foi mais criativo. Foi mais criativo nesse sentido. Exatamente. Foi o que eu entendi também. Que o Veiga não se apresentou, poderia ter feito mais. De novo, né? Exatamente. Foram 3 finalizações do Corinthians. Foram 22 do Palmeiras e 3 do Corinthians. E o que disse o Abel também, foi eficiente. Mas tá fazendo falta o Maurício, hein? Porque o Veiga não tá jogando absolutamente nada faz tempo. Aí faz um golzinho aqui de pênalti e tal, os caras, é o Veiga. O que o Veiga tá armando o Palmeiras? Qual foi, lembra você que é o palmeirense? Assim, o São Paulo ele jogou bem. Qual foi a última grande atuação? Eu sou mesmo. Qual a última atuação que você lembra do Veiga? Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Médio, né? Não, médio, mas uma grande atuação não. Não, contra o São Paulo ele foi bem. Não só pelo pênalti, mas no segundo tempo ele pegou a bola debaixo do braço e comandou. Eu acho médio. Aliás, o pênalti que não houve, né, senhor Alex? Não houve. Agora não houve o pênalti. Não houve. O Maurício tá fazendo falta demais. Mas agora sim, não adianta também Felipe Anderson está fazendo falta também. Ele já chegou de viagem? O Felipe Anderson está fazendo falta na Lazio. Assim, tá fazendo falta na Lazio. O Felipe Anderson parece que ele tem um irmão gêmeo, aí sequestraram o verdadeiro e colocaram o irmão gêmeo para jogar aqui no Palmeiras. Ele está desmotivado, é isso? Não, acho que ele está sem nenhuma confiança. Hoje ele pegou uma bola no final do jogo, livre e pela esquerda para caminhar em direção ao gol, ele tocou quase no Everton. Mas a estratégia do Ramon de jogar por uma bola, era isso que deveria ser feito? Foi justo o Corinthians ter vencido com essa estratégia? O Corinthians jogou no erro do adversário. Claro, né? Claro. Enfim, o Abel foi, o Ramon foi melhor do que o Abel hoje? Foi porque a estratégia do Corinthians qual que era? Não perder para o Palmeiras no Allianz Parque. E foi muito mais além do que isso. Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. O empate seria ótimo. O empate seria ótimo para o Corinthians. E com a vitória, agora é ainda melhor. O problema é que o Palmeiras, ele aceitou demais o futebol colocado pelo Corinthians, a marcação do Corinthians. O Palmeiras não jogou uma final de campeonato. O Palmeiras jogou um jogo comum, um amistoso preparatório para a temporada. Passivo demais, né? Muito passivo, não teve intensidade, não teve criatividade, não teve inspiração, não teve ideia. Fora que individualmente não teve aquele jogador, não teve um, dois assim que brilharam e que compensaram a falta de brilho de outros. O Palmeiras hoje, o resumo do Palmeiras hoje foi: joga no Estevão e vê o que acontece. Joga no Estevão e vê o que ele faz. Esse é o resumo. Mas está sendo assim faz tempo. Pois é. O Palmeiras está sendo desse jeito faz tempo já. Então não dá. Você pega o Rios e enfeita no lance de novo contra o Corinthians. A gente vai lance a lance. Mas só um resuminho. O Rios enfeita, assim como no jogo da fase de classificação, deu o gol pro Corinthians, do Yuri Alberto. Mas do jeito que você fala, parece que não há mérito nenhum do Corinthians. Você só tá falando aí dos problemas do mérito do Corinthians. Eu falei que a estratégia do Corinthians deu certo. Mas também porque o
Palmeiras fraquejou em todos os aspectos. Todos. O Palmeiras não teve um aspecto positivo. E nem na individualidade, que muitas vezes poderia compensar, hoje ninguém funcionou. O Mikael, que estreou e jogando muita bola, ele foi gentil com o Yuri Alberto. O Everton, para mim, foi mole na bola, que foi devagar e ele não alcançou a bola. Vamos lance a lance. Então, de qualquer forma, eu quero ouvir o Miller. O Ramon já está na ponta da linha para falar do Garro, porque o Corinthians vence com 3 finalizações, uma certeira, sem a principal, se não a principal, uma das principais estrelas do time, e eu quero ouvir o jogador. Miller está ali, concordando e discordando de algumas posições. Miller, o Corinthians teve, como disse bem o Prieto aqui, teve uma semana, um jogo pesadíssimo, de intensidade, né, para tentar consertar uma bobagem que o seu Ramon fez com o time lá no Equador, e o Palmeiras só treinando. E o Palmeiras com finalizações, e o Corinthians venceu, Miller. Olha, quando o Abel fala na entrevista que o meio-campo do Corinthians foi mais criativo, eu entendo que o Garrido do Corinthians, ele fez uma grande partida hoje, né? Acho que ele conseguiu dar uma dinâmica muito boa, positiva para o time do Corinthians, né? Eu concordo com a bancada quando dizem que o Rafael Veiga, ele praticamente some no jogo. Um fantasma, né? Um jogador que, poxa vida, jogador decisivo, jogador importante pro time, tem que aparecer, tem que jogar melhor, um pouco melhor, né? É bem verdade que o Estevão hoje não jogou nada. O argentino marcou muito bem ele. Então acho que quando o Ramon, ele fez certo. O que ele fez? Preencheu o meio campo. Ele não preencheu atrás, preencheu no meio. Quando se preenche no meio, os seus jogadores jogam melhor, a tendência é vencer. Talvez, então, essa baixa hoje do Veiga possa passar pela estratégia montada pelo Ramon? É isso que a gente pode chegar a concluir? Eu não acredito. Veja bem, o Corinthians, o Ramon já jogou várias vezes com 3 volantes. Ou constantemente está jogando assim, né? Garrido, o Ramírez, tá jogando sempre, o Martins, tá jogando sempre esses 3, né? E hoje ele tira o Martins e coloca o Ian. Sim. Ninguém esperava que ele fizesse isso. Se perdesse, todo mundo estava criticando ele. Como um garoto assim, despreparado, sem ritmo de jogo, quer dizer, então acho que... Me parece, até onde a gente tem informação, o Ramírez teria sentido, né, probleminha na coxa, aí entrou o Rian, mas um jogador com característica também muito de marcação. Mas você vê, o Palmeiras, eu acho um time tão bom, assim, que mesmo o Estevão e o Rafael Veiga não terem jogado bem, o time criou mais que o Corinthians. O Hugo foi determinante em muitas bolas, quer dizer, então acho que o Palmeiras, quando o time joga bem, aí ele sobra diante do adversário, né? Mas hoje não aconteceu isso. Acho que o Corinthians foi eficiente porque a chance que criou, e o Yuri Alberto foi muito bem. Por isso que o negócio não está decidido ainda não, hein? A gente tá analisando... Vamos, calma lá, vamos chegar, vamos com os percentuais. Ô, Garrafa, só na tua pergunta, o Veiga, independente da marcação de meio de campo do Corinthians, congestionar, como disse o Miller, ele tem futebol para apresentar mais. Opa, muito mais. Ele tem bola para encostar um pouco mais no Estevão, para encostar um pouco mais no Piquerez, para vir buscar jogo ali ao lado do Richard Rios, de carregar a bola. Não dá para carregar a bola? Ele é o cara de uma extrema categoria de dominar. Já demonstrou isso, né? E tocar. Então, faltou o Veiga, independente da marcação. O Abel cutucou ele, né? Na coletiva. Sim, o Abel deu uma raro, hein? Mais claro do que é raro. O que é raro, mas ele deu uma cutucada no Veiga. Se falou, é porque irritou muito para chegar a esse ponto. Então, e se o Palmeiras teve o Veiga em campo, mas que não produziu, o Corinthians não teve Rodrigo Garro. O Ramon tá na ponta da linha com o Zé Paz para falar do Garro. O Ramon Dias falando sobre a ausência de Rodrigo Garro, porquê da entrada do Romero, já que o Palmeiras vinha com o Piquerez. É isso, Zé? É isso, Garrafa, é isso. O Garro, ele acabou ficando no banco de reservas hoje aqui no Allianz Parque. Inclusive, eu questionei o Ramon sobre isso na coletiva pré-derby lá na Federação Paulista, né? Se existia a possibilidade do Garro começar hoje ou não. Ele tem um problema no joelho que vem impedindo ele de jogar aquele futebol que a gente conhece. Então vamos escutar aí o Ramon falando sobre o Garro. E depois, viu, Garrafa, quando você quiser, o Ranieri está chegando aqui na zona mista. Então vamos escutar agora aí Ramon Dias falando sobre a ausência de Rodrigo Garro no jogo de hoje. Pode rodar. Lo de Rodrigo, no, sí, por el campo, por un monte de situaciones también. Habíamos trabajado de las dos formas y escolíamos última hora no arriesgarlo al gordo por el tema del joelho de él. Ahora no lo podemos decir. Creo que lo más importante es que él se pueda recuperar al 100%. Lo necesitamos porque es un jugador importante donde él nos genera mucho fútbol.
Bom, tá aí, então ele explicando a ausência do Garro, né? E aí a opção pela escalação do Romero, com a volta do Piquerez. Agiu bem o Ramon? Foi realmente estratégia nesse momento? Eu acho assim, que o Garro não fez a menor falta hoje pro Corinthians. Como é que é? O Garro não fez falta. O que faz uma vitória, hein? Não é isso. Resultado, não é isso. Esse é um resultadista, né? Olha, o que é um resultado, Chico, né? Ô Chico, o Garro hoje jogou mais que o Veiga. Sim, jogou. Também não é difícil. Dando conselho, né? Orientando os companheiros do banco. Mas eu acho que ele não fez falta porque o Carrillo jogou muito bem. O Carrillo jogou bem. E o Romero voltou para marcar. Então, quer dizer, ele não ia fazer isso em campo. Não deixou dobrar 2 nas costas do Mateuzinho, né? Exatamente. Então foi uma jogada tática do Ramon que acabou sendo perfeita para anular o Palmeiras. Eu estava pensando aqui o seguinte, tem gente que reclama que o Corinthians às vezes joga na retranca. Eu, particularmente, sou fã de quem joga na retranca. Eu prefiro o Corinthians na retranca e jogando com cautela. Né? Porque o Simeone lá no Atlético de Madrid faz isso e outro dia quase ganhou do Real Madrid. Levou para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. Quer dizer, eu acho assim que você tem que sim jogar na defesa quando o adversário é muito mais completo que você. Né? Então quer dizer que comparando, vamos dizer assim, o Palmeiras hoje é o Real Madrid, né? Vamos dizer assim, e o Corinthians o Atlético lá de Madrid, né? Então quer dizer que jogar na retranca é bom sim, vamos parar. Quando ganha 1-0 fica tudo uma maravilha, né? Não é isso, o Corinthians não tem time para jogar para cima do Palmeiras Chico, lá. Isso eu concordo com você. Não tem time. Tudo bem, mas eu acho que o Ramon acabou dando sorte, entre aspas, de ter um Garro baleado, porque se o Garro tivesse inteiro, eu duvido que ele colocaria o Garro inteiro fisicamente no banco num jogo de final de campeonato. Não, mas aí podia até perder o jogo. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês todas as notícias dessa vitória impressionante do Corinthians para cima do Palmeiras no jogo de ida da final do Paulistão 2025. Corinthians que teve uma tarde espetacular jogando no Allianz Parque diante do Palmeiras. Eu quero dar um crédito daí quando a gente precisa aqui de cobrar, né? O técnico Ramon Dias, a gente cobra, né? E eu, assim, já fiz isso diversas vezes, então estou muito tranquilo para hoje tecer os elogios ao treinador, porque escalou o Corinthians muito correto e também fez um jogo, fez um sistema tático perfeito para não deixar o Palmeiras entrar. Então o Corinthians fez um bloqueio no meio de campo, fez um bloqueio na defesa e o Palmeiras teve muita dificuldade. Infelizmente, a baixa do jogo foi Rodrigo Garro, que se encontra com a tendinite no joelho, não está bem, acabou jogando em alguns jogos do Corinthians com dificuldade, por exemplo, contra o Santos, ele tomou infiltração para jogar na semifinal do Paulistão, então ele estava sentindo muita dor. A infiltração serve para tirar um pouco da dor para o jogador performar em campo. E para mim, o Ramon Dias acertou, porque o Garro jogando sentindo um incômodo, ele não consegue performar em campo. Ele está em campo, mas não está na sua condição total de jogar. E aí, quando ele sacou o Rodrigo Garro e colocou o Romero, para mim foi o ponto alto do jogo. Porque se o Garro está em campo, ele não conseguia performar, não conseguia entregar tudo, e a gente achava que o Corinthians estava completinho. Não estava, porque se o jogador está jogando sentindo dor, ele está em baixa. E quando Ramon Dias fez isso contra o Santos, fez isso contra o Barcelona de Guayaquil, o Garro estava embaixo o tempo todo, do início ao fim do jogo. Mesmo que ele marcou o gol contra o Santos, mas você viu que ele não conseguiu performar durante o jogo. E ontem, Ramon Dias, percebendo isso, colocou o Romero, e o Romero arrebentou, porque Romero apareceu fazendo grande jogada? Não, mas Romero, taticamente, ele foi perfeito. Ele não deixava as linhas do Palmeiras avançar. Já na saída de bola do Palmeiras, Romero já abafava. Nele abafar, os caras do Palmeiras, a defesa do Palmeiras, o sistema defensivo, tinha saído dando chutão. Não dava para sair tocando e sair fazendo jogada. Nossa, ontem eu vou elogiar o trabalho do Ramon Dias, que foi perfeito. Para mim, na minha modo de opinião,
Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias, né? A comissão técnica deu um nó tático no Abel Ferreira. Deu um nó tático. O Corinthians conseguiu um resultado espetacular. Timão deu um grande passe para ser campeão paulista, enfrentando um adversário que era candidatíssimo ao título. O jogo ainda não terminou o campeonato, porém, estou dizendo era, porque todo mundo ontem apostava na vitória do Palmeiras diante do Corinthians, pelo treinador que tem, pelo time técnico que tem, por Abel Ferreira ser um treinador que sabe fazer um time jogar taticamente. Então o Palmeiras era candidato à vitória. E o Corinthians arrancou um resultado espetacular, porque ganhar do Palmeiras no Allianz Parque não é fácil. E o Corinthians é um time, até hoje está em reconstrução. O Corinthians precisa contratar um lateral direito, precisa de contratar um zagueiro, precisa de contratar 2 atacantes velocistas. Mas ontem eu não posso falar do Ramon Dias, porque o sistema tático do Corinthians funcionou do jeito que Ramon queria e não teve praticamente a oportunidade do Palmeiras fazer o gol, a não ser com exceção da jogada do Estevão, que é a hora que ele ganhou pela ponta e saiu jogando. Outro jogador que fortaleceu o grupo do Corinthians e acaba até potencializando os outros atletas, esse tal de Fabrício Angeleri, que foi formado no River Plate, né? Tava jogando no Getafe, mas já estava algum tempo sem jogar. Chegou o Corinthians, parece que o cara joga no Corinthians há 1000 anos. O cara tá arrebentando. Estreou contra o Mirassol nas quartas de final do Paulistão. Foi muito bem, cruzando uma bola pro Mendes fazer 2-0. Aí jogou contra o Santos a semifinal do Paulistão. Foi muito bem, tocou para Rodrigo Garro fazer o segundo gol do Corinthians. E ontem o cara foi extremamente perfeito. É um cara que não gosta de jogar, chutando bola para frente. Sai credenciando o jogo, tocando, passando, recebendo. E os passes dele são perfeitos. Então, os Fabrício Angeleri, o Corinthians contratou um baita lateral, um lateral que chegou para ser titular absoluto. Mão do Ramon Dias. Ramon Dias que pediu esse lateral pro Corinthians. Descobriu ele lá no Getafe, né? Que estava lá parado. Que se eu tivesse em alto no Getafe, seria praticamente impossível o Corinthians contratar. Tendo em vista que o Timão hoje é um clube que tem uma dívida de 2,4 bilhões. E Corinthians está aí há 6 anos sem conquistar nada. Já é o maior tempo após 77. E ó, esse título pro Corinthians ia cair com uma luva. E para o Palmeiras ia se sagrar tetracampeão paulista. E nos tempos modernos, isso ainda não aconteceu com nenhum clube. Palmeiras seria o único. Porém, em 2020, o Corinthians também ia ser tetracampeão paulista. Só que o Palmeiras foi lá e não deixou o Corinthians ganhar. Então o Palmeiras quebrou a hegemonia do Corinthians, aquela sequência de 3 títulos direto. Se ganhasse 2020 seria 4. E agora o Corinthians chegou a hora de quebrar essa hegemonia do Palmeiras e, sobretudo, sair dessa fila que tem nos incomodado muito. O torcedor corintiano tem sofrido muito, porque muitos anos sem conquistar título, onde o Corinthians aí vira meme, né? Os rivais deitam e rola, né? Mas chegou a nossa vez. Corinthians, acredito eu, que na Neoquímica Arena, o Corinthians ainda é mais forte jogando em casa. Vai ter mais ou menos quase 50 mil torcedores. A Neoquímica Arena estará pulsando. E se o Corinthians jogar com a mesma seriedade que jogou ontem, consegue conquistar o título. Não pode entrar de salto alto, com oba-oba e com aquele tal que já ganhou. Não, Palmeiras é grande, camisa é grande. Mas se jogar sério, bem equacionado, certinho, Corinthians tem condições de ganhar. Até porque no próximo jogo, tem 11 dias até chegar lá, Rodrigo Garro estará 100% recuperado. E esse cara joga muito. Se o Corinthians tiver numa tarde ou numa noite, o jogo no caso é à noite, às 21h35 na quinta-feira, dia 27. Esse trio, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto tiver numa noite feliz, é difícil para qualquer adversário. E ontem, como eu passei a semana inteira aqui detonando o Memphis Depay, detonando com razão, porque não tá conseguindo jogar nada, tá em baixa. É craque? Mas tá em baixa, não tá conseguindo performar. Contra o Barcelona não jogou nada, nem lá e nem cá, né? E foi um dos responsáveis pela eliminação do Corinthians. Mas ontem o
Memphis Depay fez a função de Rodrigo Garro. Cara, inteligente. O Corinthians ficou praticamente com somente o Yuri Alberto e Romero na frente. E o Memphis ajudou o meio de campo, fez uma cobertura. Como ele tem técnica, sai jogando, sai passando. E o toque que ele deu ontem pra Yuri Alberto marcar o gol, cara, que toque de cara que conhece. É um cara acima da média, mas estava em baixa. E aí, ontem ele conseguiu se encaixar certinho no sistema tático do técnico Ramon Dias e fez um jogo muito próximo da perfeição. Não se destacou fazendo grandes jogadas, mas porém a gente tem que fazer a construção do jogo em um todo. Ranieri no meio campo, José Martini e Carrillo fazendo ali a pegada e o Memphis Depay fechando esse meio de campo, fechando esse losango, apoiando o sistema defensivo, que era o Yuri Alberto e Romero. Também, outro jogador para mim que foi um destaque total foi André Carrillo. Cara, joga demais, inteligente, cara versátil, cara sabe fazer infiltração, não dá chutão. Que jogador que o Corinthians descobriu, né? Eu tenho que dar o crédito pro Fabinho Soldado que fez essa contratação. Joga muito o André Carrillo, inteligentíssimo, cara que sabe fazer uma construção de jogo, tem uma visão de jogo como ninguém. E o sistema defensivo do Corinthians ontem não comprometeu. Olha pra você ver, Félix Torres e Gustavo Henrique são dois zagueiros muito altos. E eles dois ontem praticamente não perderam uma bola de cabeça, seja ela num cruzamento, num lançamento ou no escanteio do Palmeiras. Rapaz, esses dois caras ontem foi muito seguro, não deixou o Vitor Roque fazer nada. Facundo Torres também não criou jogada pra cima do coisa. O Veiga no meio campo estava super bem marcado. E Mateuzinho, que pra mim falta qualidade técnica para jogar no Corinthians, ontem salvou um gol em cima da linha. O Veiga bateu, já tinha batido, o goleiro Hugo Souza já tinha passado a bola por ele e Mateuzinho tirou em cima da linha, porque se o Palmeiras faz aquele gol, naquele momento que tá jogando na pressão, jogando em casa, no início do jogo, o placar do jogo seria outro, o resultado do jogo poderia ser adverso ao Corinthians, poderia ser o Palmeiras ter feito uns 2-3 no Corinthians, mas quando o Corinthians no início do jogo estava um pouco mais recuado, mas não dando espaço pro Palmeiras, depois o Corinthians começou a colocar a bola no chão, começou a jogar, começou a credenciar o jogo e fez um jogo muito próximo da perfeição. E eu disse a semana inteira, se quiser ganhar do Palmeiras, tem que o sistema tático do Corinthians tem que ter perfeito. A técnica a gente não tem igual ao Palmeiras, mas tem que superar onde? Na dedicação, na vontade, na raça, na luta. É isso que o torcedor corintiano quer. É isso que o torcedor corintiano se sente representado. E antes o Corinthians não estava jogando desse jeito. Por isso que a Gaviões, né, fez manifestação, conversou com o elenco do Corinthians, pediu luta, pediu para honrar o manto sagrado, pediu para se dedicar. E ontem a gente não pode reclamar, porque o Corinthians ontem foi uma tarde muito feliz. E agora fazer um jogo de novo perfeito, conseguir mais uma vitória dentro de casa e levantar o caneco. E aí, fiel, vocês estão confiantes, assim como eu, de levantar esse título do Paulistão 2025? Use o espaço aqui no canal para deixar o seu comentário, deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e também deixa a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.